Me chamo Cândida, tenho 72 anos, nascida e criada em São Bento das Almas, interior da Bahia. Tenho rugas que contam histórias e um coração que já sofreu muito, mas que ainda bate forte. Cada linha do meu rosto, cada mancha nas minhas mãos. Tudo isso conta uma parte da minha jornada. Hoje estou aqui, sentada na varanda da Fazenda Santa Cruz, a mesma varanda de madeira antiga onde meu pai costumava tomar café olhando para as plantações. O assoalho ainda range nos mesmos lugares. As tábuas do teto ainda têm aquelas manchas escuras de umidade que eu costumava ficar olhando quando era menina. O cheiro da terra molhada depois da chuva me traz lembranças, algumas doces, outras amargas demais. Sinto o ar úmido entrar nos meus pulmões. É o mesmo ar, a mesma brisa, mas eu não sou mais a mesma. Os pés de café se estendem até onde a vista alcança, fileiras e mais fileiras de um verde intenso que brilha ao sol. O terreiro de secagem está cheio e os trabalhadores se movimentam com seus chapéus de palha. As cigarras cantam anunciando mais calor. E agora tudo isso é meu. Meu nome, Cândida Alves dos Santos, está nos documentos. Minhas decisões comandam esta terra. Minhas ordens são respeitadas. Quem diria, quando fecho os olhos, ainda posso ver aquela menina de 18 anos, com as mãos trêmulas e o coração partido. A última vez que pisei aqui, há quase 50 anos, foi bem diferente. Saí pela estrada de terra com uma mala pequena, algumas roupas dobradas às pressas e um filho crescendo na minha barriga. A poeira subia com cada passo que eu dava, como se a própria terra quisesse apagar meus rastros daquele lugar. Ainda sinto o peso das palavras do meu pai. Ele estava em pé, ali mesmo, onde agora tem um vaso de samambaias. Os olhos dele, pequenos e duros como duas pedras, me olharam de cima a baixo antes de dizer: mulher com filho e sem marido não é filha minha. Suma daqui e não volte nunca mais. A voz dele não tremeu. Não havia dúvida, não havia misericórdia. Era como se eu tivesse morrido naquele instante. Naquele dia, o pó da estrada grudou nas minhas lágrimas. O vestido florido, o meu preferido que minha mãe tinha feito, ficou manchado de suor e de terra. O sol queimava minha pele enquanto eu caminhava sem destino. O silêncio da minha mãe, que não pôde me defender, doeu mais que qualquer palavra. Ela ficou parada na porta da cozinha, com o avental sujo de farinha, os olhos baixos, mordendo os lábios para não chorar. Não disse nada. Não podia dizer. Só me entregou um embrulho com um pouco de comida e apertou minha mão rapidamente. Foi a última vez que a vi com vida. Parti sem destino, sem dinheiro, sem esperança. Só com uma vida dentro de mim, uma vida que nem sabia se ia conseguir manter. A barriga ainda nem aparecia, mas já pesava com a responsabilidade. O pai do meu filho? Bem, essa é outra história que vou contar mais adiante. As coisas nunca são simples como parecem. E hoje retornei como dona. Não é ironia do destino, é justiça divina. É o tempo mostrando que as rodas da vida giram e às vezes giram a nosso favor, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Esta casa já foi meu inferno e meu paraíso. Cada cômodo guarda memórias da infância simples, das broncas severas, das risadas escondidas, das lágrimas engolidas. O quarto onde eu dormia com minhas irmãs agora está renovado, com cortinas claras que eu mesma escolhi. A cozinha, onde aprendi a fazer doce de leite e goiabada, agora tem azulejos novos, mas o fogão a lenha continua no mesmo lugar. Algumas coisas a gente muda, outras a gente mantém, assim como na vida. Vejo os olhares curiosos dos trabalhadores mais antigos, aqueles que ainda se lembram da menina de 18 anos que partiu em desgraça. Alguns desviam os olhos, outros cochicham entre si quando passo. Seu Zé das Couves, que já era capataz naquele tempo e ainda trabalha aqui, agora com os cabelos brancos e as costas curvadas, me olhou ontem com um misto de respeito e espanto. No fundo dos olhos dele, vi a pergunta que ele não ousou fazer. Como conseguiu, dona Cândida? As histórias correm rápido em cidade pequena.
Todos sabem que a filha expulsa voltou rica, que comprou a terra do próprio pai quando ele faliu e perdeu tudo para o banco. Sabem que o homem morreu amargo e pobre logo depois, mas ninguém sabe o que aconteceu no meio do caminho. Ninguém sabe das noites sem dormir, das mãos calejadas, dos dias sem comida suficiente, das portas fechadas na cara. Esta manhã tomei meu café sentada na mesma cadeira onde meu pai costumava se sentar. Senti um arrepio estranho, como se o passado e o presente se encontrassem num único momento. Passou pela minha cabeça tudo o que vivi, tudo o que superei. Foi como assistir a um filme da minha própria vida, rápido, intenso, impressionante até para mim mesma. E pensei, quem ia acreditar? Você não vai acreditar no que eu precisei passar para chegar até aqui. Como uma jovem sem estudo, sem apoio, grávida e rejeitada pela família, conseguiu voltar como dona da maior propriedade da região. Quando saí daqui, não tinha nem ideia de como sobreviver até o dia seguinte. Tinha vergonha de olhar na cara das pessoas. Tinha medo do futuro. Tinha um vazio no estômago que não era só fome, era desespero. O que uma mulher precisa enfrentar quando todos fecham as portas para ela? Que força é essa que nasce dentro da gente quando temos que proteger um filho? Como é possível transformar tanta dor em determinação? Quando cheguei à cidade grande, Salvador, descobri que o mundo era bem maior e mais cruel do que eu imaginava. Os primeiros meses foram os piores. Dormi em lugares que não desejaria nem para um cachorro de rua. Comi restos, suportei olhares de nojo, comentários maldosos, carregava a barriga como um estigma e como um troféu ao mesmo tempo. Era minha vergonha e minha força. Esta é minha história verdadeira, sem rodeios, sem enfeites. Uma história de dor e superação que muitas mulheres vão entender no fundo da alma, porque muitas de nós já sentimos o peso do julgamento, o abandono quando mais precisávamos de abrigo, a dor de ser tratada como se não merecêssemos respeito. E também sentimos a alegria de reerguer a cabeça, de seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Já perdi as contas de quantas vezes pensei em desistir. De quantas vezes olhei para o céu e perguntei, por que, meu Deus? Por que tanta provação? Mas algo dentro de mim, talvez o amor pelo meu filho, talvez uma teimosia herdada do meu próprio pai, me fez continuar. Um passo após o outro, um dia após o outro. Não foi um caminho reto. Tive que dar muitas voltas, muitos desvios. Tive que engolir o orgulho, aceitar a ajuda de estranhos, fazer trabalhos que nunca imaginei fazer. Limpei casas, cozinhei para outros, lavei roupas até minhas mãos ficarem em carne viva. Aprendi ofícios, descobri talentos que nem sabia que tinha. E, acima de tudo, descobri uma força dentro de mim que não conhecia. Todo esse tempo, guardei comigo uma chave antiga, a chave da porta dos fundos desta casa. Carreguei-a como um talismã, como uma promessa silenciosa que fiz a mim mesma de que um dia voltaria. Não para pedir perdão, não para implorar aceitação, mas para mostrar que aquela menina assustada tinha se transformado em uma mulher forte. Esta chave está aqui, no meu pescoço, pendurada neste cordão de ouro, um lembrete constante da jornada. Quando o banco pôs a fazenda em leilão, depois que meu pai perdeu tudo em apostas e dívidas, eu já tinha condições de comprar. Tinha construído meu próprio negócio, tinha educado meu filho, tinha conquistado o respeito. Foi como se a vida tivesse preparado esse momento especialmente para mim. Um círculo que se fechava. O dia em que assinei os papéis de compra, senti um misto de tristeza e vitória. Não era vingança o que eu queria, era justiça. Era mostrar para mim mesma, mais do que para qualquer pessoa, que eu tinha valor. Que aquela sentença de que eu não merecia nada na vida estava errada. Se você gosta de histórias de superação como a minha, se inscreve aqui e continua assistindo. Você vai se emocionar, porque a vida pode ser dura, mas nós, mulheres, somos mais fortes do que imaginamos. Somos como bambus. Podemos dobrar até quase tocar o chão, mas não quebramos. E quando nos erguemos novamente, estamos mais fortes do que antes. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar ao começo.
Preciso contar como era minha vida antes de tudo desmoronar. Como São Bento das Almas, com suas ruas de terra e suas fofocas, moldou a menina que eu fui. Como cresci sonhando com liberdade, enquanto aprendia a obedecer sem questionar. E como um amor proibido mudou meu destino para sempre. Nasci numa madrugada chuvosa de abril de 1953. Minha mãe, Dona Josefa, sempre dizia que eu vinha ao mundo com pressa e barulho, aos gritos, como se já quisesse anunciar que não seria uma menina qualquer. Na época, São Bento das Almas não passava de um punhado de casas, em volta de uma igreja e uma praça. Todo mundo conhecia todo mundo, e os segredos corriam mais rápido que a água do rio quando chovia forte. Nossa fazenda ficava a meia hora de charrete da cidade. Chamava-se Santa Cruz porque meu avô, homem religioso, tinha erguido uma cruz de madeira no ponto mais alto da propriedade. Era uma terra boa, generosa. O café dava com fartura. Tínhamos pomar, horta, criação de galinhas e algumas cabeças de gado. Nunca passamos necessidade, mas também não éramos ricos como os Mendonça da fazenda vizinha, que tinham até automóvel. Meu pai, seu Josias, era um homem de poucas palavras e muitas regras. Levantava antes do sol, com as galinhas ainda dormindo, e só descansava quando a noite já ia alta. Esperava que todos na casa seguissem o mesmo ritmo. Trabalho é o que dignifica o homem e purifica a mulher. Ele repetia como se fosse uma oração. Com mãos calejadas e pele curtida de sol, ele governava nossa fazenda e nossa família, com a mesma firmeza com que domava os animais, sem crueldade, mas sem dar espaço para a desobediência. Mamãe era o oposto, suave como a brisa da tarde, com um sorriso tímido e mãos sempre ocupadas. Cozinhava como ninguém. Seu tempero era famoso na região. Quando fazia bolo de fubá ou cuscuz com leite, o cheiro se espalhava pela casa inteira e atraía até os passarinhos para perto da janela da cozinha. Ou pelo menos era o que eu acreditava quando criança. Éramos 5 irmãos, 3 meninas e 2 meninos. Eu era a do meio, nem a mais velha com responsabilidades de adulto, nem a caçula que recebia mimos. Cresci observando e aprendendo tanto o que me ensinavam quanto o que tentavam esconder. Nossa casa era simples, mas espaçosa, de paredes grossas e janelas azuis. No verão, o calor era tanto que dormíamos no terreiro, olhando as estrelas. Minha mãe me ensinou os nomes das constelações e me contava histórias sobre cada uma delas. Olha aí ali, Candinha, aquela é a Via Láctea. Dizem que é o caminho que as almas percorrem para chegar ao céu. Eu ficava imaginando como seria percorrer aquele caminho de luz. A rotina era a mesma, dia após dia. De segunda a sábado, trabalho de sol a sol. No domingo, missa na igrejinha de São Bento, depois almoço caprichado e uma tarde de descanso. O único momento em que víamos meu pai relaxar um pouco, sentado na varanda, fumando seu cachimbo e ouvindo o rádio. Às vezes, quando o Lê-Programa tocava música sertaneja, ele até batia o pé no ritmo, discretamente, pensando que ninguém notava. Na escola, eu me destacava. A professora, Dona Edith, sempre dizia que eu tinha cabeça boa para os estudos, aprendia rápido, lia tudo que caía nas minhas mãos. Até os rótulos dos produtos que chegavam no armazém da cidade eu decorava. Sonhava em ser professora, talvez até ir para a capital estudar. Mas quando comentei isso com meu pai, ele riu daquele jeito que doía mais que tapa. Para que estudar tanto? Mulher precisa saber cozinhar, costurar, cuidar de casa e de filho. O resto é bobagem. Ele falava isso enquanto descascava uma laranja com o canivete, sem nem me olhar nos olhos. Termina esse ginásio e pronto. Já é mais do que sua mãe teve. Mamãe não disse nada. Só me olhou com aqueles olhos dela que falavam sem palavras. Era um olhar que misturava tristeza e conformidade. Mais tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha, ela passou a mão nos meus cabelos e sussurrou: "Não deixe seus sonhos morrerem dentro do peito, minha filha. Mas também não os mostre para quem não sabe valorizar." Foi ali que aprendi a guardar meus desejos mais profundos, como quem guarda moedas raras em uma caixinha escondida. Continuei estudando em silêncio, lendo escondido,
alimentando aquela chama pequena, mas persistente que ardia dentro de mim. Os dias se seguiam, marcados pelo trabalho e pelas estações. Na época da colheita do café, acordávamos ainda mais cedo. Era um tempo de muito serviço, mas também de alegria. Os trabalhadores cantavam enquanto colhiam, histórias eram contadas ao redor do fogo à noite, e às vezes até improvisavam uma festa com sanfona e viola. Aos 15 anos, eu já era considerada uma moça. Meu corpo mudou, ganhei formas que os rapazes notavam e que meu pai passou a vigiar com olhos de gavião. Moça direita não fica de prosa com qualquer um, ele dizia sempre que me via conversando com algum rapaz na saída da igreja. Foi nessa época que comecei a ajudar mais na cozinha com minha mãe. Ela me ensinou todos os segredos. Como fazer o ponto certo da goiabada, como temperar a carne para que ficasse macia, como fazer sabão de cinzas. Mas mais importante que isso, ela me ensinou sobre a vida, nas entrelinhas das nossas conversas enquanto lavávamos louça ou colhíamos verduras na horta. A vida de mulher não é fácil, Candinha, ela dizia baixinho, como se temesse que as paredes ouvissem. A gente vem ao mundo já com um peso nas costas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa encontrar alegria no caminho. A alegria dela estava nas pequenas coisas. No canto dos pássaros pela manhã, nas flores que plantava em latas velhas ao redor da casa, nas histórias que contava para os netos quando meus irmãos mais velhos começaram a ter filhos. Eu queria mais. Queria ver o mar, que só conhecia por fotografias. Queria aprender coisas novas, conhecer lugares diferentes, ser dona do meu próprio destino. Às vezes, quando terminava todas as tarefas, subia até o alto da colina, onde ficava a cruz que deu nome à fazenda, e ficava olhando o horizonte, imaginando o que existiria além daqueles morros azulados. Foi num domingo de festa junina que conheci Davi. A praça da cidade estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, havia uma fogueira grande no centro, e o cheiro de milho verde e pamonha enchia o ar. Ele não era dali. Tinha vindo de Salvador para trabalhar na construção da nova escola. Alto, com pele cor de canela e um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor, Davi se destacava entre os outros rapazes. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti algo estranho no peito, como se meu coração tivesse tropeçado e depois disparado a correr. Ele me convidou para dançar quadrilha e, mesmo com o olhar reprovador do meu pai à distância, aceitei. Suas mãos eram ásperas do trabalho, mas seu toque era gentil. Enquanto dançávamos, ele me contou sobre a capital, sobre o mar que tanto queria conhecer, sobre os estudos que havia feito. O mundo é grande demais para a gente passar a vida toda num só canto, ele disse, e aquelas palavras encontraram eco no meu coração. Começamos a nos encontrar escondidos. Na saída da missa, trocávamos bilhetes. Às quintas-feiras, quando ia à cidade com minha mãe para comprar mantimentos, dávamos um jeito de conversar por alguns minutos preciosos, atrás do mercado ou perto do córrego. Ele me trazia livros emprestados, me contava histórias de lugares distantes, me fazia sonhar com uma vida além de São Bento das Almas. Foi Davi quem me deu o primeiro beijo, no entardecer de setembro, atrás da capela abandonada nos arredores da cidade. Um beijo rápido, assustado, cheio de promessas não ditas. Um dia vou te levar daqui, ele prometeu. Vamos construir uma vida diferente. Você vai estudar, vai ser quem você quiser. Eu acreditei. Como não acreditar quando seu coração está transbordando de amor e esperança? Como não sonhar quando pela primeira vez alguém olha para você e enxerga não apenas a filha de seu Josias, mas uma pessoa com desejos e sonhos próprios? Os meses passaram e nosso amor cresceu como planta selvagem, forte, resistente, impossível de conter. Nos encontrávamos cada vez com mais frequência, correndo riscos cada vez maiores. A paixão nos tornava imprudentes. Achávamos que nosso amor era invencível, que nada poderia nos separar. Numa tarde de dezembro, quando o calor era quase insuportável, nos encontramos no velho celeiro abandonado da fazenda dos Mendonça. O cheiro de feno seco e madeira antiga misturava-se com o aroma de jasmim que vinha do meu cabelo recém-lavado. Falamos sobre o futuro,
sobre fugir juntos em março, quando ele terminaria o trabalho na escola e receberia o pagamento. Vamos para Salvador, ele dizia, traçando planos com os dedos no ar, como se desenhasse nosso destino. Tem um primo que pode nos ajudar no começo. Você vai fazer o magistério, eu vou trabalhar na construção civil. Daqui a alguns anos teremos nossa própria casa. Naquele dia, entre promessas sussurradas e beijos cada vez mais intensos, nos entregamos um ao outro completamente. Foi desajeitado, doloroso e ao mesmo tempo maravilhoso, como costuma ser a primeira vez. Nos amamos com a urgência de quem teme que o mundo acabe amanhã, sem pensar nas consequências. Eu tinha 18 anos e acreditava que o amor bastava para construir uma vida. Não sabia que aquele momento de entrega selaria meu destino de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Na semana seguinte, Davi teve que viajar às pressas para Salvador. Sua mãe havia adoecido gravemente. Volto em 2 semanas no máximo, ele prometeu, apertando minhas mãos entre as suas. Espere por mim. Quando eu voltar, falo com seu pai, faço tudo direito. Eu esperei 1 semana, 2, 3. No início, recebi alguns recados através do ajudante do correio, que era amigo dele. Depois, o silêncio. Um silêncio que pesava mais a cada dia, que me acordava no meio da noite e me acompanhava durante o dia inteiro, como uma sombra. Foi nesse período de espera angustiada que meu corpo começou a dar sinais. Minha menstruação, sempre regular como o calendário, não veio. Senti enjoos pela manhã. Meus seios ficaram sensíveis. Tentei negar o óbvio, mas no fundo, eu sabia. Carregava dentro de mim a consequência daquele amor que parecia ter se desvanecido como névoa na manhã. Chorei sozinha muitas noites, abraçada ao travesseiro para que ninguém ouvisse meus soluços. Rezei. Implorei a Deus por um milagre, que Davi voltasse, que não estivesse grávida, que tudo não passasse de um pesadelo do qual eu acordaria. Mas a realidade tem uma maneira cruel de se impor. Uma manhã, enquanto ajudava minha mãe a estender roupas no varal, fui tomada por um enjoo tão forte que não consegui disfarçar. Corri para trás da casa e vomitei tudo o que havia comido no café da manhã. Quando me levantei, trêmula e pálida, vi minha mãe me olhando com uma expressão que misturava medo e compreensão. Há quanto tempo, Candinha? Ela perguntou simplesmente, a voz baixa como um sussurro. Quase 2 meses, respondi, e as lágrimas que eu tinha contido por tanto tempo finalmente transbordaram. Minha mãe não gritou, não me acusou. Apenas fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças, e então me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado até. Minha filha, ela murmurou contra meu cabelo. O que vai ser de você agora? Naquela noite, ela tentou me proteger. Sugeriu que eu fosse mandada para a casa de uma tia em Feira de Santana, longe dos olhares e comentários de São Bento. A gente disse que você foi estudar. Depois, quando a criança nascer, decidimos o que fazer. Mas segredos têm pernas curtas numa casa pequena. Meu irmão mais velho ouviu nossa conversa e, movido talvez por um senso distorcido de honra familiar, contou tudo ao meu pai na manhã seguinte. O que aconteceu depois ainda me atormenta em pesadelos. Meu pai, o homem que eu temia e respeitava em igual medida, transformou-se em uma tempestade de fúria. Jogou a xícara de café na parede, agarrou-me pelos braços com tanta força que deixou marcas roxas e gritou palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. Desgraçada, vagabunda, trouxe a vergonha para esta casa. Seu rosto estava vermelho, uma veia pulsava em sua têmpora. E quem é o safado? Diga, quem foi o miserável que te desonrou? Quando mencionei o nome de Davi, o carpinteiro de Salvador, meu pai riu com desprezo. Aquele forasteiro sem eira nem beira, aquele negro metido a sabido. Eu sabia que ele não prestava desde a primeira vez que botei os olhos nele. As palavras dele eram chicotadas, cada uma mais dolorosa que a anterior, não apenas pelo que diziam sobre mim, mas pelo preconceito que revelavam. Davi era negro, eu branca. Isso, aos olhos do meu pai, era outro crime imperdoável. Ele vai voltar, tentei dizer, a voz trêmula. Ele prometeu casar comigo. Casar? Meu pai riu novamente, um riso seco e cruel.
Menina tola! Ele já deve estar rindo de você em algum boteco de Salvador, contando para os amigos como enganou a filha do fazendeiro. Naquele momento, uma dúvida terrível se instalou no meu coração. E se meu pai estivesse certo? E se Davi nunca tivesse pretendido voltar? A história da mãe doente poderia ser apenas uma desculpa para partir sem olhar para trás. Mas não tive muito tempo para me afundar nessas dúvidas. Meu pai já havia tomado sua decisão. Arrume suas coisas, ele disse, a voz agora perigosamente calma. Você tem até o fim do dia para sumir da minha vista. Mulher com filho e sem marido não é filha minha. Saia e não volte nunca mais. Minha mãe tentou intervir, mas um único olhar dele foi suficiente para silenciá-la. Ela sabia, como todas as mulheres daquela época, que contra a palavra do marido não havia apelação. E assim, com apenas 18 anos, grávida e com o coração partido por 2 vezes, pelo abandono de Davi e pela rejeição de meu pai, eu me preparava para enfrentar o mundo sozinha. Não sabia ainda, mas aquele foi apenas o começo da minha história, o começo de uma jornada que me levaria de volta, um dia, para reclamar o que era meu por direito. Naquela manhã em que deixei a Fazenda Santa Cruz, não tinha plano nem destino. Apenas caminhei pela estrada de terra com minha pequena mala, sentindo o peso do mundo nas costas apesar dos meus 18 anos. O sol mal havia nascido, e seus primeiros raios tingiam o céu de um vermelho intenso, como sangue. Um mau presságio, diria minha avó. A primeira parada foi na casa de Zefa, minha madrinha, nos arredores de São Bento. Bati à sua porta como quem implora salvação, e ela me recebeu com o coração aberto, sem perguntas ou julgamentos, mas a notícia da minha desgraça voou mais rápido que a andorinha. E 3 dias depois, seu Agenor, marido dela, chegou em casa com o semblante fechado. Seu pai passou na venda. Disse que quem me der abrigo está contra ele. Explicou minha madrinha, enquanto preparava uma trouxa com comida para minha viagem. Agenor tem medo, filha. Devemos ao banco e seu pai é amigo do gerente. Entendi sem que ela precisasse dizer mais. Meu pai estava queimando pontes, garantindo que eu não tivesse onde ficar em São Bento. Sua vergonha precisava ser apagada completamente. Na manhã seguinte, apertei Zefa num abraço demorado. Salvador, ela sussurrou no meu ouvido. Procure a Irmandade de Santa Bárbara. Diga que é a afilhada de Josefa do Espírito Santo. Elas ajudam moças em dificuldade. Com o pouco dinheiro que minha madrinha pôde me dar, comprei uma passagem no ônibus que passava pela estrada principal uma vez por semana. Era um veículo velho, barulhento, que balançava tanto que pensei que se desmancharia antes de chegar ao destino. Me sentei no fundo tentando me fazer invisível. Foram 8 horas de viagem, com o estômago embrulhado pelo balanço, pelo medo e pela gravidez. Quando finalmente avistei Salvador, fiquei sem fôlego. A cidade se derramava pelas encostas até encontrar o mar. Aquele mar que eu tanto sonhara conhecer, mas que agora parecia apenas mais um obstáculo gigantesco à minha frente. O terminal rodoviário era um formigueiro humano. Pessoas correndo, gritando, carregando sacolas, malas, caixas. Fiquei parada, segurando minha malinha, sentindo-me pequena e insignificante como nunca antes. Uma mulher esbarrou em mim. Um homem gritou para eu sair do caminho. Lágrimas começaram a embaçar minha visão. Primeira vez na capital, minha filha. Uma voz doce me tirou do transe. Era uma senhora negra com um turbante colorido na cabeça e um sorriso gentil. Sim, respondi com a voz embargada. Estou procurando a Irmandade de Santa Bárbara. O sorriso dela se alargou. Então hoje é seu dia de sorte. Sou Dona Dalva, da Irmandade. Venha comigo. Foi assim, guiada por uma estranha que apareceu como um anjo enviado pelos céus, que cheguei ao casarão antigo, no Pelourinho, onde funcionava a Irmandade de Santa Bárbara. Era uma associação de mulheres negras, muitas delas idosas, que mantinham uma casa de acolhimento para moças em situação difícil. O casarão tinha visto dias melhores. A pintura descascava nas paredes, havia goteiras quando chovia forte, e as instalações eram simples demais. Mas havia limpeza, organização e, acima de tudo,
um espírito de solidariedade que nunca tinha experimentado antes. Aqui não perguntamos sobre o passado de ninguém, explicou Dona Dalva, enquanto me mostrava o pequeno quarto que dividiria com outras 2 moças. Só o que você quiser contar. Pode ficar até o bebê nascer. Depois a gente vê o que faz. As regras eram simples. Todas as moradoras deveriam contribuir com as tarefas da casa e, se possível, com algum dinheiro. As que sabiam algum ofício ensinavam às outras e, assim, o conhecimento circulava como uma moeda valiosa entre nós. Aprendi a fazer doces para vender. Usando as receitas que minha mãe me ensinara, acrescentei meu próprio toque e logo meus docinhos se tornaram os preferidos nas festas e eventos que a Irmandade organizava. Mas o dinheiro era pouco. Mal dava para comprar o material básico para o bebê que crescia na minha barriga. Foi Marielza, uma das moças que morava lá há mais tempo, quem me conseguiu o primeiro emprego de verdade. Tem uma família no corredor da Vitória precisando de alguém para ajudar na cozinha. A patroa é exigente, mas paga direito. A patroa era Dona Eulália, esposa de um político importante. Uma mulher magra, de nariz comprido e olhos perspicazes que pareciam notar cada detalhe fora do lugar. Quando me viu, grávida de quase 6 meses, franziu a testa. Josefa não me disse que você estava esperando criança, comentou, os lábios finos comprimidos em desaprovação. Engoli em seco. Precisava daquele emprego. Posso trabalhar até o último dia, senhora. Estou forte e saudável. Ela me estudou por um momento. Depois suspirou. Está bem, mas quando a criança nascer, não poderá trazê-la para cá, entendeu? Sim, senhora. E assim comecei a trabalhar na cozinha da mansão dos Albuquerque, preparando os pratos que aprendera com minha mãe e alguns novos que Dona Eulália me ensinou. O trabalho era pesado. Começava às 6 da manhã e só terminava depois do jantar servido às 8 da noite. Meus pés inchavam, minhas costas doíam, mas eu aguentava firme, pensando no bebê, no futuro, na sobrevivência. O salário, embora melhor do que eu esperava, ainda era insuficiente para alugar um lugar só para mim quando o bebê nascesse. À noite, deitada na cama estreita do casarão da Irmandade, eu acariciava minha barriga e chorava silenciosamente. Onde estaria Davi? Por que ele não voltou como prometeu? Será que algum dia meu filho conheceria o pai? Em março de 1972, numa madrugada de chuva forte, Joaquim veio ao mundo. Um parto difícil, longo, que pensei que não sobreviveria. Mas quando o coloquei nos braços pela primeira vez, aquele serzinho pequeno, de pele acobreada e cabelos crespos como os do pai, soube que faria qualquer coisa para protegê-lo e dar-lhe uma vida melhor. A licença que Dona Eulália me deu foi de apenas 2 semanas. Quando voltei ao trabalho, deixava Joaquim aos cuidados de Dona Dalva e das senhoras mais velhas da Irmandade, que se revezavam para tomar conta dos bebês enquanto as mães trabalhavam. Era doloroso me separar dele todos os dias, ouvir seu choro quando eu saía. Mas não havia alternativa. Uma tarde, voltei do trabalho e encontrei a casa em alvoroço. Um casal jovem, bem vestido, conversava com Dona Dalva na sala principal. Quando entrei, todos se viraram para me olhar. Cândida, esta é a doutora Alice e seu marido, doutor Rodrigo, apresentou Dona Dalva, um brilho estranho nos olhos. Eles estão interessados no seu caso. Meu coração deu um salto. Que caso? Do que estavam falando? Doutora Alice se aproximou com um sorriso gentil. Dona Dalva nos contou sobre sua situação, Cândida. Somos advogados e trabalhamos com uma organização que ajuda mães solteiras a encontrarem soluções. A palavra pairou no ar como uma ameaça. Que tipo de soluções? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Famílias de boa condição que desejam adotar bebês. Famílias que podem dar a seu filho oportunidades que você jamais poderia oferecer. Naquele momento compreendi o que estava acontecendo. Eles queriam meu Joaquim. Queriam levá-lo para ser criado por estranhos, como se eu não existisse, como se o cordão que nos unia pudesse ser cortado tão facilmente. Não, respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Meu filho não está à venda. Cândida, interviu Dona Dalva, a voz suplicante. Pense bem, você mal consegue sustentá-lo. Como vai educá-lo sozinha? Não importa como, mas vou.
respondi, pegando Joaquim no colo, sentindo seu corpinho quente contra o meu. Ele é meu filho, meu sangue. Ninguém vai tirá-lo de mim. O casal saiu desapontado e percebi que não poderia ficar mais tempo na Irmandade. Não confiava mais em Dona Dalva. Não depois disso. Naquela mesma noite, arrumei minhas poucas coisas e saí sem me despedir. Com o dinheiro que havia economizado, aluguei um quarto minúsculo num cortiço no Pelourinho. Era um lugar úmido, com paredes mofadas e vizinhos barulhentos, mas era nosso, meu e de Joaquim. Para economizar no aluguel, comecei a trabalhar como lavadeira nas horas vagas. Além do emprego na casa dos Albuquerque, foram os anos mais duros da minha vida. Acordava às 4 da manhã, lavava roupas para entregar antes de ir para a mansão dos Albuquerque. Trabalhava o dia inteiro. Volta para buscar Joaquim na casa de Zuleide, uma vizinha que cuidava dele em troca de alguns trocados. E ainda lavava mais roupas à noite, depois que ele dormia. Meus dedos ficaram rachados do sabão. Minhas costas doíam constantemente, mas nunca faltou comida na mesa. Nunca deixei de pagar o aluguel. Joaquim crescia forte e saudável. Era um menino esperto, curioso, sempre fazendo perguntas. Aos 5 anos, já sabia ler algumas palavras, graças às histórias que eu lia para ele todas as noites. Não importava quão cansada estivesse. Eu queria que ele tivesse o que eu não tive: educação, oportunidades, liberdade para escolher seu próprio caminho. Um dia, quando Joaquim tinha 6 anos, estava brincando na pequena área comum do cortiço, quando caiu e cortou profundamente o braço, num pedaço de vidro quebrado. O sangue jorrava tanto que pensei que ele morreria nos meus braços enquanto corria desesperada para o hospital mais próximo. Foi lá que conheci Dr. Augusto, um médico já de meia idade, de olhos bondosos e mãos habilidosas. Ele não apenas tratou o ferimento de Joaquim com cuidado, mas também não cobrou pela consulta quando percebeu nossa situação. Seu filho é muito corajoso, disse, ajeitando os óculos no nariz. Nem chorou enquanto eu dava os pontos. Agradeci, embaraçada pela situação, pela minha roupa simples manchada do sangue do meu filho, pelo fato de não poder pagar pelo atendimento. Mas Dr. Augusto apenas sorriu. Vocês moram perto daqui? No cortiço da Ladeira da Preguiça, respondi. Ele franziu a testa. Não é um lugar adequado para uma criança. Trabalha em quê, dona? Cândida. Sou cozinheira na casa dos Albuquerque, no corredor da Vitória. E lavo roupa para fora. Dr. Augusto ficou pensativo por um momento. Minha esposa está precisando de alguém para ajudar em casa. Nossa cozinheira se aposentou mês passado. Estaria interessada? Temos um quarto de empregada onde você e seu filho poderiam ficar. Aquela oferta caiu como uma bênção. Conversei com Dona Eulália, expliquei a situação e, para minha surpresa, ela não apenas me liberou, como ainda deu boas referências ao Dr. Augusto. Você é boa cozinheira, Cândida. Merece coisa melhor. A mudança para a casa do Dr. Augusto e Dona Helena, no bairro da Graça, transformou nossas vidas. Pela primeira vez desde que saí da fazenda, tínhamos um teto decente sobre nossas cabeças, comida farta, e eu não precisava mais me matar de trabalhar em 2 ou 3 lugares. O quarto de empregada era simples, mas limpo e arejado, com uma pequena janela que dava para o quintal onde cresciam pés de pitanga e acerola. Dona Helena, uma professora primária aposentada, se encantou com Joaquim. Vendo o interesse do menino por livros e estudos, começou a dar-lhe aulas particulares. Este menino é brilhante, Cândida. Tem que estudar. Foi ela quem conseguiu uma vaga para Joaquim numa escola particular, onde os filhos dos amigos dela estudavam. Uma bolsa de estudos parcial, que complementávamos com meu salário. Meu filho, usando uniforme de escola particular, aprendendo inglês, fazendo amigos de outra classe social. Cada conquista dele era como uma vitória pessoal para mim. À noite, quando ele me contava sobre o que havia aprendido, sobre os amigos novos, sobre os planos para o futuro, queria ser médico como o Dr. Augusto. Eu sentia um misto de orgulho e medo. Orgulho por ver aquela criança que eu havia protegido com unhas e dentes se tornando um ser humano incrível. Medo de que o mundo lá fora, com seus preconceitos e suas barreiras,
tentasse derrubar meu filho, como quase fez comigo. Naquela época, comecei a fazer doces finos para vender nas festas e eventos da alta sociedade de Salvador. Casamentos, aniversários, batizados. Meus doces sempre eram elogiados e as encomendas começaram a aumentar. Dona Helena me incentivou a fazer um curso de culinária avançada. E Dr. Augusto me emprestou dinheiro para comprar os primeiros equipamentos. Montei minha pequena cozinha industrial nos fundos da casa deles, com sua permissão. Trabalhava durante o dia como empregada doméstica. À noite e nos fins de semana, me dedicava ao meu próprio negócio. Foram anos de muito trabalho, pouco sono, muita persistência. Mas cada centavo que ganhava ia para a poupança que abri para a faculdade de Joaquim. O tempo passou mais rápido do que eu podia imaginar. Quando dei por mim, Joaquim estava se formando no ensino médio como um dos melhores alunos. Aos 17 anos, já era mais alto que eu, com os ombros largos do pai e o mesmo sorriso que iluminava o ambiente. Mas tinha minha determinação, minha garra. Passei em medicina, mãe, ele anunciou numa tarde de janeiro, segurando o jornal com a lista dos aprovados no vestibular da Universidade Federal da Bahia. Em quinto lugar, não consegui dizer nada. Apenas chorei, abraçada ao meu filho, o menino que quase me tiraram, pelo qual lutei contra o mundo inteiro. Doutor Augusto e Dona Helena, que haviam se tornado uma espécie de família para nós, comemoraram conosco, orgulhosos como avós. Seu pai estaria orgulhoso, disse a Joaquim naquela noite, quando estávamos sozinhos. Ele me olhou sério. Já tínhamos conversado sobre Davi muitas vezes ao longo dos anos. Joaquim sabia que o pai não sabia de sua existência, que tínhamos sido separados por circunstâncias além do nosso controle. Você nunca tentou procurá-lo? Balancei a cabeça. Não saberia por onde começar. Salvador é grande demais. Mas a verdade era que tinha medo. Medo de descobrir que Davi tinha seguido com sua vida, formado outra família. Ou pior, que tinha me abandonado conscientemente, que a história da mãe doente não passara de uma desculpa para partir. Preferia viver com a dúvida do que enfrentar uma certeza dolorosa. Aquele ano marcou o início de uma nova fase na minha vida. Meu negócio de doces finos estava prosperando, com encomendas de toda a cidade. Contratei 2 ajudantes, aluguei um espaço comercial e sonhava em abrir minha própria confeitaria. Joaquim iniciou a faculdade de medicina, vivendo seus próprios sonhos. E foi então, quando tudo parecia finalmente no lugar, que o passado voltou para me encontrar, na forma de uma notícia no jornal que Joaquim trouxe para casa um dia. Fazenda Santa Cruz vai a leilão após falência do proprietário. A foto mostrava a casa onde nasci, onde cresci, de onde fui expulsa há tanto tempo. E algo dentro de mim, algo que esteve adormecido por anos, despertou com uma força avassaladora. A notícia sobre a Fazenda Santa Cruz ficou martelando na minha cabeça por dias. Era como se o destino me chamasse, me cutucando, dizendo: "Olha só, Cândida, está vendo? A roda girou." Joaquim percebeu minha inquietação. Numa noite, enquanto eu preparava uma fornada de brigadeiros gourmet para uma encomenda importante, ele sentou-se à mesa da cozinha e foi direto ao ponto. "Mãe, você está pensando em comprar aquela fazenda, não está?" Parei de mexer o chocolate e olhei para meu filho. Aos 19 anos, ele já tinha os olhos de quem enxerga além das aparências. Seria loucura, não seria? Respondi com outra pergunta. Uma mulher sozinha, administrando uma fazenda daquele tamanho, você nunca teve medo de desafios, ele sorriu. E não estaria sozinha. Eu estaria com você. Aquelas palavras mexeram comigo. Meu filho, que nasceu rejeitado, agora me oferecia apoio para enfrentar o passado. Que ironia do destino. Tenho economias, murmurei quase para mim mesma. O negócio vai bem. Talvez, se eu conseguir um empréstimo... Uma semana depois, eu estava no banco falando com o gerente sobre financiamento rural. 2 semanas depois, viajei para São Bento das Almas pela primeira vez em quase 20 anos, para conhecer o estado atual da fazenda e participar da visita dos interessados antes do leilão. A cidade quase não havia mudado. As mesmas ruas estreitas, a mesma igreja na praça central, os mesmos olhares curiosos para uma forasteira bem vestida
que chegava de carro próprio. Ninguém me reconheceu? Ou fingiram não reconhecer? Dirigi até a fazenda com o coração aos pulos. A estrada de terra, agora mais larga, serpenteava entre as mesmas colinas que embalaram minha infância. Quando avistei a casa grande no alto do morro, com a mesma varanda e as mesmas janelas azuis, algo se quebrou dentro de mim. Lágrimas que eu nem sabia que estava segurando rolaram pelo meu rosto. O corretor que me acompanhava, um homem jovem demais para se lembrar da história da filha expulsa de seu Josias, falava sobre produtividade, benfeitorias, vantagens do negócio. Eu mal o ouvia. Estava mergulhada nas memórias que cada canto daquela propriedade despertava. A casa estava maltratada, pintura descascada, assoalho com tábuas soltas, janelas quebradas. O jardim onde minha mãe cultivava suas flores estava tomado pelo mato. O pomar, antes tão abundante, tinha apenas algumas árvores resistentes. Os pés de café, a principal fonte de renda da fazenda, pareciam negligenciados há anos. O proprietário atual tem problemas com bebida, explicou o corretor, enquanto atravessávamos o terreiro de secagem. Desde que a esposa faleceu, a coisa desandou. O banco já perdeu a paciência. E os trabalhadores? Perguntei. A maioria foi embora. Só ficaram alguns mais velhos por falta de opção. Aliás, ali vem um deles, um homem de cabelos brancos, corpo magro e curvado pelo tempo, vinha em nossa direção. Quando se aproximou, meu coração deu um salto. Era seu Zé das Couves, o antigo capataz, que já trabalhava para meu pai quando eu era criança. Nossos olhos se encontraram, e por um instante, vi o reconhecimento passar pelo seu rosto enrugado. Ele parou, indeciso, como se tivesse visto um fantasma. Dona Cândida? A voz dele era trêmula, quase um sussurro. O corretor olhou surpreso de um para o outro. Vocês se conhecem? Sim, respondi simplesmente. De muito tempo atrás. Depois da visita, voltei à cidade e me hospedei na única pousada local. À noite, para minha surpresa, seu Zé das Couves apareceu querendo conversar. Sentamos na pequena varanda da pousada, 2 copos de café entre nós. A senhora voltou para comprar a fazenda? Ele disse. Não era uma pergunta. Estou pensando nisso. Ele assentiu como se já soubesse. Seu pai não ia gostar nada disso. Meu pai está vivo? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Não, senhora. Faleceu faz 5 anos. Bebeu até o fim. Depois que perdeu a fazenda para o banco, se afundou de vez na cachaça. Senti um misto de alívio e tristeza. Nunca desejei a morte do meu pai, apesar de tudo. No fundo, ainda guardava a memória do homem que me ensinara a montar a cavalo, que às vezes cantarolava enquanto trabalhava no campo. E meus irmãos, espalhados por aí? Seu Josias brigou com todo mundo antes de morrer. Tinha um gênio difícil, a senhora sabe. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A senhora se deu bem na vida, ele comentou finalmente, olhando para minhas roupas, para o carro estacionado na frente da pousada. Trabalhei muito, seu Zé. Deus sabe o quanto. E o menino? O que nasceu é um homem agora. Está estudando medicina em Salvador. O velho capataz sorriu, revelando a falta de alguns dentes. Quem diria, hein? A filha que foi expulsa voltando para comprar a terra do pai. É de se ver para crer. 3 dias depois, no leilão realizado na sede do banco em Feira de Santana, dei o lance final que me tornou proprietária da Fazenda Santa Cruz. Assinei os papéis com uma mistura de emoções tão intensas que mal conseguia segurar a caneta. Não era apenas uma propriedade que eu estava adquirindo. Era minha própria história, meu passado, minhas raízes. Quando voltei a Salvador, Joaquim me esperava ansioso. E então? É nossa, respondi, ainda não acreditando totalmente. Ele me abraçou forte e senti seu coração batendo contra o meu. Você conseguiu, mãe. Voltou pela porta da frente. Nos meses seguintes, organizei tudo para a mudança. Vendi meu apartamento em Salvador. Passei o negócio de doces para minhas sócias mais jovens, mantendo apenas uma participação nos lucros. Joaquim continuaria estudando na capital, vindo para a fazenda nos fins de semana e férias. A restauração da Casa Grande foi o primeiro passo. Contratei pedreiros, carpinteiros, pintores. Queria preservar a estrutura original, as memórias boas,
mas eliminar os vestígios de abandono e tristeza. Pintei as paredes de cores claras, consertei o telhado, restaurei o assoalho de madeira nobre. O jardim replantei com as mesmas flores que minha mãe cultivava. O pomar ganhou novas árvores frutíferas. Para a plantação de café, contratei um agrônomo. A terra era boa, precisava apenas de cuidados, adubação adequada, técnicas modernas. Mantive os trabalhadores antigos, como o seu Zé das Couves, mas contratei também gente nova, jovens da região que precisavam de trabalho. Em poucos meses, a Fazenda Santa Cruz começou a mostrar sinais de renascimento. O verde voltou a dominar as encostas. O cheiro de café fresco enchia o ar durante a colheita. As galinhas ciscavam livremente pelo terreiro. Numa tarde de domingo, sentada na varanda restaurada, observando o sol se pôr atrás das colinas, tive a certeza de que havia feito a escolha certa. Esta terra, que testemunhou minha dor e minha expulsão, agora testemunhava meu retorno vitorioso, não como um ato de vingança, mas como um acerto de contas com o passado. Gosto de ver você assim, mãe, disse Joaquim, sentando-se ao meu lado. Parece mais completa. Sorri para meu filho. Este homem que havia se tornado o meu maior orgulho. Passei tanto tempo fugindo do passado que nunca imaginei que encontraria paz ao enfrentá-lo. Nas semanas seguintes, comecei a receber visitas de antigos conhecidos, curiosos para ver a transformação da fazenda. E também para ver o que havia sido feito da menina que partiu em desgraça. Recebia todos com educação e uma ponta de orgulho, servindo café da minha própria produção e doces que eu mesma preparava. As pessoas da cidade que antes me olhavam com desprezo, agora me tratavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Eu era a Dona Cândida, a empresária bem-sucedida que havia recuperado a propriedade da família. Meu passado, embora não esquecido, não era mais motivo de vergonha ou julgamento. Um dia, enquanto supervisionava a colheita, vi um carro estranho subindo a estrada da fazenda. Era um veículo caro, não pertencia a ninguém da região. Quando parou no terreiro, um homem de meia idade desceu, olhando ao redor com interesse. Algo no porte dele, no jeito de andar, acendeu uma memória distante. Meu coração começou a bater mais rápido. Posso ajudar? Perguntei, aproximando-me. O homem se virou e nossos olhares se encontraram. O tempo havia deixado suas marcas, cabelos grisalhos nas têmporas, linhas de expressão ao redor dos olhos. Mas era ele, Davi. Cândida, a voz dele era a mesma, aquela voz que eu ouvira em sonhos por tantos anos. Por um momento fiquei paralisada. Como reagir ao homem que havia sido meu primeiro amor, pai do meu filho, motivo da minha expulsão, mas que nunca soube das consequências daquele amor de juventude? Quanto tempo, Davi? Consegui dizer, mantendo a compostura apesar da tempestade interna. Eu soube que você tinha comprado a fazenda. Quase não acreditei. A vida dá muitas voltas, respondi, tentando controlar a emoção na minha voz. Convidei-o a entrar, mais por educação do que por vontade. Na sala onde meu pai costumava receber visitantes, servimos café e conversamos formalmente por alguns minutos, como dois estranhos que tentam encontrar um terreno comum após décadas de separação. Então, ele foi direto ao ponto. Por que nunca me procurou para contar sobre o bebê? Quase derrubei a xícara. Como você... Voltei para São Bento um mês depois de partir. Minha mãe realmente estava doente, mas se recuperou mais rápido do que esperávamos. Quando cheguei aqui, seu pai me recebeu com uma espingarda, dizendo que você tinha ido embora, que não queria mais me ver. A revelação me atingiu como um soco. Então ele tinha voltado. Não tinha me abandonado como eu pensei por todos esses anos. Procurei por você em Salvador, ele continuou. Mas ninguém sabia informar. Anos depois, soube por uma conhecida que você tinha tido um filho. Meu filho. Meus olhos se encheram de lágrimas. 20 anos de mágoa, de dúvidas, desmoronando como um castelo de areia. Por que não insistiu em me encontrar? Insisti. Por 2 anos voltei a São Bento regularmente perguntando sobre você. Seu pai ameaçou me matar se eu aparecesse de novo. Pensei que talvez
Talvez você tivesse seguido em frente e encontrado outra pessoa. O que dizer? Como resumir 2 décadas de luta, de solidão, de determinação em uma única conversa? Nosso filho se chama Joaquim, disse finalmente. Está estudando medicina em Salvador. Os olhos de Davi se iluminaram. Ele sabe sobre mim, sabe tudo o que eu sabia. Que nos amamos, que fomos separados por circunstâncias além do nosso controle, que você nunca soube da gravidez. Um silêncio pesado caiu entre nós. Tantas coisas não ditas, tantos anos perdidos. Gostaria de conhecê-lo, disse Davi finalmente. Isso cabe a ele decidir agora. É um homem adulto. Naquela noite, liguei para Joaquim e contei sobre a visita inesperada. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Sempre quis conhecê-lo, disse meu filho finalmente. Mas agora que a possibilidade é real, estou nervoso. Não precisa ser agora se não quiser, ele vai entender. Não, mãe. Quero conhecê-lo. Este fim de semana, quando eu for para a fazenda, o encontro entre pai e filho, naquele sábado ensolarado, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Observei de longe, enquanto eles se estudavam, buscando nos rostos um do outro traços familiares, semelhanças no jeito de sorrir, de gesticular. Joaquim, sempre direto, fez a pergunta que certamente queimava em sua garganta. Por que nunca nos procurou antes? Davi olhou para mim, depois de volta para nosso filho. Porque não sabia onde encontrá-los. E quando finalmente descobri que sua mãe estava em Salvador, os anos já haviam criado um abismo que não sabia como atravessar. Não era uma desculpa, era apenas a verdade. O medo, a incerteza e as mentiras do meu pai haviam roubado de nós a chance de sermos uma família. Nos dias que se seguiram, Davi se tornou uma presença constante na fazenda. Estava morando em Salvador agora. Dirigia uma pequena construtora. Nunca se casara. As visitas tornaram-se mais frequentes. Os almoços de domingo, uma tradição. Não retomamos nosso romance de juventude. Éramos pessoas diferentes agora, moldadas por experiências distintas. Mas construímos algo talvez mais valioso. Uma amizade baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por nosso filho. Uma tarde, enquanto caminhávamos pela plantação, Davi parou e olhou ao redor, admirando o trabalho que eu havia feito na fazenda. Você construiu algo incrível aqui, Cândida. Fez o que muitos homens não conseguiriam. Sorri, sentindo um calor antigo e familiar se espalhar pelo meu peito. Não era amor romântico, não mais, mas um reconhecimento que eu havia esperado por décadas. Fiz o que precisava ser feito, respondi simplesmente. Por mim e pelo nosso filho. Ele assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. Se pudéssemos voltar no tempo... Não, interrompi suavemente. Não olhamos para trás com arrependimento. Olhamos para frente, para o que ainda podemos construir. E ali, entre os pés de café carregados de frutos vermelhos, sob o mesmo céu que testemunhara nossa paixão juvenil, selamos um acordo silencioso. O passado estava finalmente em paz. O futuro, com todas as suas possibilidades, era o que importava agora. A fazenda Santa Cruz, que um dia fora palco da minha maior dor, transformara-se no cenário da minha redenção, não apenas pelo sucesso material, mas pela jornada interna de perdão e aceitação. Eu havia voltado não apenas como proprietária, mas como uma mulher que completara seu círculo. A menina assustada, de 18 anos, expulsa com uma mala pequena e um filho no ventre, retornara como uma mulher forte, dona do seu destino. E essa, pensei enquanto voltávamos para casa com o sol se pondo no horizonte, era a maior vitória de todas. Às vezes a vida nos oferece momentos tão perfeitos que parecem saídos de um romance. Numa tarde de julho, aconteceu um desses momentos. Estava na varanda supervisionando a reforma do galpão, quando vi um carro desconhecido subindo a estrada da fazenda. Uma mulher idosa desceu com dificuldade, apoiada num jovem que devia ser seu neto. Aproximei-me para recebê-los, pensando que fossem compradores interessados no café. Posso ajudar? Perguntei, caminhando em sua direção. A senhora ergueu o rosto e o tempo parou. Aqueles olhos, eu os conhecia como conhecia os meus próprios. Maria! Sussurrei, mal acreditando. Candinha? Minha irmã mais velha abriu os braços
e corri para eles como se ainda fôssemos crianças. Nos abraçamos chorando, duas senhoras de cabelos grisalhos que o tempo e as circunstâncias haviam separado. Maria, 5 anos mais velha que eu, tinha sido minha protetora na infância. Quando fui expulsa, ela já era casada e morava em Cachoeira. Soube que você comprou a fazenda, ela explicou quando nos acalmamos. No começo não acreditei. Meu sobrinho confirmou no cartório. Ela sorriu para o rapaz ao seu lado. Este é Henrique, meu neto. Convidei-os para entrar ainda atordoada com a surpresa. Na sala, Maria olhava tudo com admiração. Você manteve a disposição dos móveis como era no tempo da mamãe. Algumas coisas não devem mudar, respondi, servindo café nas xícaras antigas que havia recuperado. Maria me contou sobre sua vida nas últimas décadas. Tivera 4 filhos, enviuvara cedo, lutara para criar a família sozinha, não muito diferente da minha própria história. Por que nunca me procurou? Perguntei finalmente. Ela baixou os olhos. Papai proibiu. Disse que se alguém tivesse contato com você, seria expulso também. Sua voz tremeu. Perdoe-me, Candinha. Fui covarde. Peguei suas mãos enrugadas entre as minhas. Não havia o que perdoar. Éramos todos reféns daquele tempo, daquelas regras. Mas você enfrentou tudo. Sozinha, com um filho. Não foi escolha. Foi necessidade, respondi simplesmente. Passamos a tarde inteira relembrando histórias, preenchendo as lacunas que décadas de separação haviam criado. Descobri que meus outros irmãos viviam em cidades diferentes, que alguns primos haviam falecido, que a família se dispersara após a morte do meu pai. Ele nunca falava sobre você, disse Maria, mas às vezes, quando bebia demais, o pegava olhando aquela sua foto de formatura do ginásio. Acho que no fundo, do jeito torto dele, sentia sua falta. Aquela revelação me tocou de uma maneira que não esperava. A ideia de que meu pai, apesar de tudo, guardava algum sentimento por mim, abriu uma pequena fissura no muro que eu havia construído ao redor do meu coração. Quando Maria estava de partida, me entregou um embrulho de papel pardo. Encontrei no sótão da casa dele depois que faleceu. Achei que um dia você ia querer. Em casa, abri o pacote com cuidado. Dentro, havia um álbum de fotografias antigas. Eu com minhas irmãs, minha mãe jovem sorrindo no jardim, meu pai orgulhoso ao lado da primeira colheita e, escondida entre as páginas, uma carta amarelada. A caligrafia trabalhosa era da minha mãe, datada 1 semana antes de seu falecimento. Minha filha Cândida, se esta carta chegar às suas mãos, é porque já não estou neste mundo. Quis o destino que nos separássemos daquela maneira cruel. E não passa um dia sem que eu me arrependa de não ter sido forte o suficiente para defendê-la. Espero que tenha encontrado paz e felicidade. Que meu neto esteja crescendo saudável. Saiba que a amo com toda a força do meu coração. E que esse amor transcenderá até mesmo a morte. Sua mãe, que lhe pede perdão. As lágrimas embaçaram minha visão. Aquela carta nunca havia sido enviada. Talvez minha mãe não tivesse tido tempo, talvez não soubesse como me encontrar, mas suas palavras, mesmo décadas depois, trouxeram o conforto que eu nem sabia que ainda precisava. Naquela noite, sentada na varanda sob as mesmas estrelas que iluminaram minha infância, senti uma paz profunda. O círculo começava a se fechar. As feridas antigas, embora nunca completamente curadas, já não sangravam mais. Nos meses seguintes, recebi visitas de outros irmãos, sobrinhos que nunca havia conhecido, primos distantes. A notícia de que a filha pródiga não apenas retornara, mas prosperara, correu pela família espalhada. Alguns vinham por curiosidade, outros por genuíno desejo de reconexão. Recebi a todos com a mesma dignidade. A Fazenda Santa Cruz, antes símbolo da minha expulsão, tornara-se agora um ponto de encontro, um lugar de reconciliação. Não apenas com minha família, mas sobretudo comigo mesma. Numa manhã de domingo, após o almoço que reunira Joaquim, Davi e alguns parentes recém-reencontrados, fui até o pequeno cemitério da família, nos fundos da propriedade. Ali estavam os túmulos dos meus avós, de minha mãe e, mais recentemente, de meu pai. Diante da sepultura dele, simples e sem adornos, me permiti um momento de reflexão.
Não sentia mais raiva nem mágoa, apenas uma compreensão tardia de que ele também fora produto de seu tempo e suas circunstâncias. Descanse em paz, pai, murmurei. Estamos quites agora. E assim, aos poucos, todas as peças do quebra-cabeça da minha vida foram se encaixando. A menina expulsa havia não apenas sobrevivido, havia triunfado. Não por vingança ou ressentimento, mas pela pura força da determinação. Quando olho para trás agora, para a longa estrada que percorri, entendo que cada dificuldade, cada porta fechada, cada lágrima derramada teve seu propósito. Elas me forjaram como o fogo forja o aço. E se pudesse dar um conselho para aquela jovem assustada que saiu pela estrada de terra, com uma mala pequena e um filho no ventre, seria simples. Siga em frente. A dor vai passar. E um dia você voltará não como vítima, mas como vencedora. O tempo tem um jeito curioso de transformar tudo ao seu redor. Já se passaram 5 anos desde que voltei à Fazenda Santa Cruz. 5 anos de muito trabalho, pequenas alegrias diárias e algumas despedidas. A fazenda não se tornou nenhum império, como alguns imaginavam que eu tentaria fazer. Mantive apenas o cultivo de café em escala modesta, com métodos tradicionais que aprendi observando meu pai na infância, o suficiente para nos sustentar com dignidade, sem ambições de grandeza. Minha verdadeira felicidade está no pequeno terreno atrás da casa, onde cultivo uma horta farta e criações simples. As galinhas caipiras ciscam livremente pelo quintal, e acordo todos os dias antes do sol para recolher os ovos ainda quentes. Tenho algumas cabras leiteiras, um casal de porcos e 3 cachorros vira-latas que me seguem para todo lado. A senhora podia mecanizar isso tudo, sugeriu certa vez um técnico agrícola que veio visitar a região. Aumentar a produção, comprar equipamentos modernos. Sorri para o rapaz, sem explicar que meu prazer está justamente na simplicidade, nas mãos na terra, no conhecimento das estações, na intimidade com cada pedaço deste lugar que agora é verdadeiramente meu. Joaquim se formou em medicina. Ver meu filho de beca recebendo o diploma foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Lembrei-me da menina grávida que lavava roupas até as mãos sangrarem, das noites em claro trabalhando para garantir que ele tivesse o que eu não tive. Cada calo nas minhas mãos valeu a pena. Após a residência em Salvador, ele surpreendeu a todos anunciando que voltaria para São Bento das Almas. Aqui não tem médico, mãe. As pessoas precisam viajar horas quando adoecem. Hoje, Joaquim atende na pequena sala que adaptamos na cidade, 3 vezes por semana. Nos outros dias, visita sítios afastados, onde idosos e crianças raramente têm acesso a cuidados médicos. Cobra o que podem pagar. Às vezes, alguns ovos, uma galinha ou simplesmente um Deus lhe pague, sincero. A senhora criou um santo, brincou Dona Zefa, quando meu filho diagnosticou sua artrite e trouxe remédios da capital sem cobrar nada. Criei um homem de bem, respondo sempre com o peito cheio de orgulho. Davi e eu nunca nos casamos. Depois de tantos anos separados, descobrimos que éramos pessoas diferentes daqueles jovens apaixonados, mas construímos uma amizade sólida, baseada no respeito e no amor compartilhado por nosso filho. Ele voltou a morar em São Bento, numa casa simples perto da praça, e vem almoçar conosco quase todos os domingos. A vida agora tem um ritmo mais tranquilo. Aos 72 anos, minhas mãos estão enrugadas e nodosas do trabalho na terra, mas ainda preparo o doce de leite mais cremoso da região. Nos fins de semana, coloco uma mesinha na varanda e vendo bolos, biscoitos e compotas para quem passa pela estrada. Não pelo dinheiro, que já não me faz falta, mas pelo prazer da conversa, do cafezinho compartilhado, das histórias trocadas. Meu maior prazer são as crianças da vizinhança, que me visitam regularmente. Vêm atraídas pelos doces, é claro, mas acabam ficando para ouvir histórias e aprender pequenas tarefas. Ensino-as a plantar sementes, a identificar ervas medicinais, a respeitar o tempo da natureza. Vó Cândida. Conta de novo como a senhora chegou em Salvador, com uma mala pequenininha. Pede sempre a pequena Luzia, neta de uma vizinha, enquanto me ajuda a alimentar as galinhas. E eu conto, simplificando as partes mais duras,
enfatizando a perseverança e a fé. Quero que essas crianças saibam que, não importa quão difícil seja a vida, sempre há um caminho quando se tem coragem. Uma tarde, enquanto ensinava Luzia e outras crianças a fazer biscoitos de polvilho, a pequena me fez uma pergunta que ficou ecoando na minha cabeça. Vó Cândida, a senhora está feliz agora? Olhei ao redor, para a cozinha simples, mas limpa, para as mãos pequenas aprendendo o que as minhas levaram décadas para dominar, para o quintal onde minhas galinhas ciscavam pacificamente. Através da janela, via Joaquim conversando com Davi sob a sombra da mangueira, e mais além, as suaves ondulações das colinas onde cresci, de onde fui expulsa e para onde voltei por meus próprios méritos. Sim, Luzia, respondi com toda sinceridade. Estou muito feliz. Não é uma felicidade grandiosa, feita de eventos extraordinários ou conquistas espetaculares. É uma felicidade quieta, tecida de pequenos momentos, o cheiro do café recém-coado, o calor do sol nas primeiras horas da manhã, o abraço do meu filho, o cantar dos pássaros que me acordam toda a madrugada. Envelhecer na terra onde nasci, rodeada pelo que plantei com minhas próprias mãos, é um privilégio que nunca imaginei ter. Quando caminho pela propriedade, devagar agora, apoiada numa bengala nos dias em que os joelhos doem mais, sinto cada árvore, cada pedra, cada curva do terreno como extensões do meu próprio corpo. Às vezes vou até o pequeno cemitério da família e converso com meus pais, contando as novidades como se pudessem me ouvir, e quem sabe não podem. Coloco flores silvestres nos túmulos, as mesmas que minha mãe cultivava no jardim. Estamos em paz agora. Digo sempre antes de voltar para casa. O passado não dói mais. As cois cicatrizes estão lá, é claro. Marcas permanentes de uma jornada difícil. Mas já não sangram, já não ardem quando tocadas pela memória. São apenas lembranças de uma mulher que fui um dia tão distante e ao mesmo tempo tão presente em cada decisão que tomo. Na semana passada, Joaquim me deu a notícia de que vou ser avó novamente. Sua esposa Teresa, professora da escolinha local, espera o segundo filho para o início do próximo ano. O primeiro, meu David, já tem 3 anos e é a alegria da minha velhice, com seus cachinhos escuros e olhos curiosos. Estou grávida, vovó. Teresa me abraçou radiante. O médico disse que é uma menina. Vamos chamá-la de Cândida, anunciou Joaquim, segurando minha mão enrugada entre as suas. Protestei, é claro, nome antigo, fora de moda. Coloquem um nome moderno, bonito, mas no fundo, meu coração se encheu de uma emoção indescritível. Uma netinha com meu nome, continuando uma linhagem que quase foi interrompida naquela manhã distante em que fui expulsa desta mesma terra. A vida é mesmo cheia de reviravoltas. Eu, que saí daqui como uma desgraçada, voltei como matriarca, e agora, nas tardes quietas, quando sento na varanda com meu crochê, observando o sol se pôr atrás das mesmas colinas que testemunharam minha partida, sinto uma profunda gratidão. Não por ter vencido, não por ter provado o meu valor. Isso deixou de ser importante há muito tempo. Sou grata simplesmente por estar aqui, por respirar este ar, por ter sobrevivido para ver o ciclo se completar. E se pudesse dizer algo àquela menina assustada que partiu com uma mala pequena e um filho no ventre, seria apenas isto. Siga em frente. Um dia você voltará para casa. Há coisas que só a idade nos ensina. Aos 75 anos, sentada sob o pé de jabuticaba que plantei quando retornei à fazenda, vejo com clareza o que realmente importa. Amanhã começa cedo para mim, como sempre foi. O corpo já não obedece como antes. Os joelhos rangem, as mãos tremem um pouco para tarefas delicadas. Mas a rotina se mantém. Acordo antes do sol para ver o dia nascer, para sentir o orvalho na grama ainda escura, para ouvir o primeiro canto do galo. As galinhas me conhecem pela voz. Quando me aproximo do galinheiro com o milho na bacia de alumínio, correm em minha direção, cacarejando animadas. Gosto de observá-las tão simples em suas preocupações. Comida, abrigo, proteção para os pintinhos. Às vezes penso que deveríamos aprender mais com os bichos. Minha horta é meu orgulho. Cultivo de tudo um pouco. Alface,
couve, cenoura, beterraba, temperos variados. Tudo sem veneno, como aprendi com minha mãe. Os vizinhos aparecem para trocar mudas, sementes, conhecimentos. Dona Zulmira trouxe na semana passada uma variedade de manjericão que nunca tinha visto. Em troca, dei-lhe estacas de alecrim que só prosperam no meu quintal. É mão abençoada, dizem por aí. Não sei se é bênção ou simplesmente o conhecimento acumulado de décadas lidando com a terra. Sei que tudo que planto vinga, que as sementes parecem despertar com mais vigor quando passam por minhas mãos enrugadas. Joaquim construiu uma casa a poucos metros da minha. Queria que eu fosse morar com eles, mas preferi manter minha independência. Velho gosta de fazer as coisas no seu tempo, meu filho, expliquei. Ele entendeu, como sempre entende tudo. Mas é bom tê-los por perto. Teresa, minha nora, é como a filha que nunca tive. Forte, determinada, com um coração maior que o mundo. Meus netos, David de 8 anos e Candinha de 5, são a luz dos meus dias. Passam mais tempo na casa da vovó do que na própria, correndo entre as árvores, colhendo frutas direto do pé, aprendendo os segredos da terra. Vó, conta de novo como a senhora chegou em Salvador. Pede Candinha quase todas as tardes, enquanto me ajuda a debulhar feijão ou a separar sementes para o plantio. E eu conto, adaptando a história para ouvidos infantis, enfatizando a coragem e a persistência, amenizando as partes mais duras. Um dia, quando forem maiores, saberão a história completa. Por enquanto, basta que entendam o valor da determinação e da honestidade. David, mais quieto e observador, prefere ouvir sobre as plantas e os bichos. Tem mãos habilidosas como as do avô Davi. E já construiu sozinho um pequeno galinheiro para os pintinhos que nasceram na primavera. Esse menino tem mão boa para coisa, comentou seu Zé das Couves, agora tão velho e curvado quanto eu, mas ainda capaz de reconhecer talento quando vê. Davi vem jantar conosco toda sexta-feira. Trazemos o passado à mesa sem mágoas, como velhos amigos relembrando uma jornada compartilhada. Ele também envelheceu bem, com cabelos completamente brancos e aquele mesmo sorriso que me conquistou tantos anos atrás. Quem diria, Cândida, que terminaríamos assim? Ele comentou recentemente, enquanto observávamos nossos netos brincando no quintal. Deus escreve certo por linhas tortas, respondi, repetindo o ditado que minha mãe tanto gostava. E acredito nisso. Cada dor, cada desafio, cada porta fechada nos trouxe até aqui, imperfeitos, cicatrizados, mas completos à nossa maneira. A fama dos meus doces ultrapassou as fronteiras de São Bento. Aos sábados, preparo bolos, biscoitos e compotas que Teresa leva para vender na feira. Não pelo dinheiro, que já não me faz tanta falta, mas pela alegria de ver minhas receitas apreciadas, de saber que alguma coisa de mim permanecerá quando eu partir. A senhora devia escrever um livro com essas receitas, sugeriu o professor novo da escola, um rapaz da capital, que se encantou com meus biscoitos de polvilho. É patrimônio cultural. Ri da ideia. Minhas receitas não têm medidas exatas nem tempos precisos. Uma pitada disso, um tanto daquilo, o ponto certo que só a prática ensina. Mas venho ensinando a Teresa e às meninas da vizinhança, passando adiante o conhecimento como minha mãe fez comigo. Algumas pessoas da cidade ainda me olham com uma mistura de curiosidade e respeito. A menina expulsa que voltou como dona da fazenda, que criou um filho médico, que sobreviveu a tudo que a vida jogou em seu caminho. Sinto os olhares, mas já não me importo como antes. O que os outros pensam de mim deixou de ser importante há muito tempo. O que me importa é viver cada dia em paz comigo mesma. Trabalhar na terra enquanto as forças permitirem. Ver os netos crescerem, deixar alguma coisa boa para trás. No último domingo, após o almoço, Joaquim me chamou para uma conversa séria. Preocupou-me ver seu semblante fechado, tão incomum nele. Mãe, andei pensando e queria transformar parte da fazenda numa clínica para atender a população rural da região. Um lugar onde médicos voluntários possam vir, onde possamos oferecer tratamentos que as pessoas daqui nunca tiveram acesso. Meu primeiro instinto foi de proteção, esta terra pela qual lutei tanto.
Mas olhando nos olhos do meu filho, vi algo que ia além da ambição pessoal ou do sucesso profissional. Vi o genuíno desejo de ajudar, de retribuir, de transformar. A senhora sempre me ensinou que devemos usar o que temos para fazer o bem. Ele continuou. Tenho colegas em Salvador dispostos a vir alguns fins de semana por mês. Poderíamos começar pequeno, apenas o básico. Lembrei-me da menina grávida que não tinha para onde ir, da jovem mãe que fazia qualquer trabalho para alimentar o filho. Quantas Cândidas existem por aí, sem acesso ao mínimo de dignidade e cuidado? Use a parte perto do riacho, respondi finalmente. É plana, tem água boa, fica perto da estrada principal. O sorriso de Joaquim iluminou a sala. Ali, naquele momento, senti que minha vida havia encontrado seu propósito maior. O sofrimento que passei não seria em vão se pudesse ajudar outros a sofrer menos. Agora, enquanto o sol se põe e as primeiras estrelas aparecem no céu, sento-me na varanda com meu crochê. Os sons da noite começam. Grilos, sapos, o vento suave nas folhas das mangueiras, os mesmos sons que embalaram minha infância. Não sei quanto tempo ainda tenho nesta terra. Os anos pesam, o corpo dá sinais, mas não tenho medo. Vivi o suficiente para ver o ciclo se completar, para entender que nada se perde realmente. A menina expulsa voltou para casa. Não por vingança ou ostentação, mas para fechar um círculo, para curar feridas antigas, para plantar sementes que outros colherão. E quando chegar minha hora, quero ser enterrada no pequeno cemitério da família, ao lado dos meus pais. Não como um gesto de reconciliação tardia, isso já aconteceu há muito tempo, mas como afirmação final de pertencimento. Esta terra, que testemunhou minha dor, minha luta e meu retorno, guardará também meu corpo, transformando-o em nutrientes para novas plantas, novas flores, nova vida. Não existe fim mais perfeito para alguém que aprendeu o valor de um recomeço. Hoje completei 80 anos, uma idade que nunca imaginei alcançar quando saí daqui, tantas décadas atrás, com uma mala pequena e um filho no ventre. A festa foi simples como pedi. Um almoço no terreiro da fazenda, sob as mangueiras que plantei quando retornei. A comida farta e caseira, galinha caipira com quiabo e angu, feijão tropeiro, arroz soltinho e, claro, meus doces tradicionais, feitos agora por Teresa, que herdou minhas receitas e meu jeito na cozinha. Vieram os vizinhos, alguns parentes distantes que redescobri nos últimos anos e muitas crianças. Os netos dos antigos trabalhadores da fazenda, os filhos dos agregados, os pequenos pacientes de Joaquim. Suas risadas encheram o ar como música, enquanto corriam entre as árvores ou se amontoavam para ouvir as histórias de seu Zé das Couves, agora beirando os 90, mas ainda lúcido o suficiente para encantar os pequenos com suas narrativas fantásticas. David, meu neto mais velho, agora com 13 anos, ajudou a organizar tudo. Tem o temperamento calmo do pai e minha obstinação. Quer ser agrônomo, trabalhar com a agricultura familiar, ensinar técnicas sustentáveis aos pequenos produtores. Como a senhora faz, vó? Ele diz, e meu coração se enche de orgulho. Candinha, aos 10 anos, é pura energia. Corre, canta, dança, sempre no centro das atenções. Parece que herdou algo do espírito inquieto que um dia me fez sonhar além dos limites da fazenda. Vou morar em Salvador quando crescer, anuncia com a certeza das crianças. E depois volto para contar tudo para minha senhora. Quando lhe digo que talvez eu não esteja mais aqui quando ela crescer, ela franze a testa, incapaz de imaginar o mundo sem sua avó. Claro que vai estar, vovó. A senhora é forte como Jequitibá. A Clínica Rural São Francisco, o sonho de Joaquim, tornou-se realidade há 3 anos. É uma construção simples, mas funcional, erguida naquela parte plana da fazenda perto do riacho. Começou pequena. Apenas 2 consultórios, uma sala de procedimentos básicos, uma farmácia comunitária. Hoje já atende pessoas de toda a região, oferecendo desde consultas de rotina até pequenas cirurgias. Mensalmente, médicos voluntários de Salvador vêm passar o fim de semana atendendo casos mais complexos.
Joaquim coordena tudo com a eficiência amorosa que sempre o caracterizou. Ver pessoas que nunca tiveram acesso a cuidados médicos saindo dali com esperança nos olhos é algo que não tem preço. Davi, que agora mora numa casa simples próxima à sede da fazenda, ajuda na manutenção da clínica. Aos 77 anos, ainda tem mãos habilidosas para pequenos consertos. Nosso relacionamento evoluiu para uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e nas experiências compartilhadas. O amor de juventude se transformou em algo mais duradouro. A cumplicidade de dois sobreviventes que, apesar dos percalços, conseguiram fazer as pazes com o passado. Não sei se mereço tanto, ele me disse certa tarde, enquanto observávamos nossos netos brincando no quintal. Tantos anos perdidos. Não pense no que perdemos, respondi. Pense no que encontramos depois. Durante a festa de aniversário, sentada à sombra da mangueira mais antiga, observei cada pessoa presente, rostos familiares e novos, todos de alguma forma conectados à minha história. E pensei em como nossas vidas são tecidas em padrões que só conseguimos discernir muito tempo depois. A menina expulsa por estar grávida solteira agora é a matriarca respeitada, a avó querida, a conselheira procurada. O tempo muda tudo, inclusive os julgamentos. O que antes era vergonha, agora é apenas uma parte da minha história, nem a mais importante nem a que me define. Depois que todos partiram e só ficou a família mais próxima, Joaquim me entregou um embrulho cuidadosamente preparado. Trabalhamos nisso há meses, mãe. Espero que goste. Dentro havia um livro belamente encadernado. Receitas e Memórias, o legado de Cândida, dizia o título. Folheando-o, descobri minhas receitas cuidadosamente anotadas, entremeadas com fotografias antigas e recentes, e pequenos textos contando fragmentos da minha história. Foi ideia da Teresa, explicou Joaquim. Ela disse que suas receitas e histórias não podiam se perder. Fizemos apenas algumas cópias para a família e alguns amigos próximos. Não consegui conter as lágrimas. Era mais do que um simples livro de receitas. Era um testemunho de uma vida que, apesar de todas as dificuldades, valeu a pena ser vivida. Teresa, percebendo minha emoção, sentou-se ao meu lado e segurou minha mão enrugada entre as suas ainda jovens e firmes. A senhora nos ensinou tanto, dona Cândida. Não apenas a cozinhar, mas a viver com dignidade, a enfrentar os desafios, a nunca desistir. Queríamos que isso ficasse registrado, para que seus netos e bisnetos também possam aprender. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, fiquei mais tempo do que o habitual na varanda. O céu estrelado de São Bento é algo que nunca me canso de admirar. Tão vasto, tão luminoso, lembrando-nos constantemente de nossa pequenez diante do universo. Pensei em todos os caminhos que me trouxeram de volta a este lugar. Nas pessoas que encontrei, nas lições que aprendi, nos obstáculos que superei. Pensei na menina que fui, na mulher que me tornei, no legado que deixarei quando partir. E senti uma paz profunda, absoluta. O tipo de paz que só vem com a aceitação plena de quem somos e do que vivemos. Não há mais raiva, nem mágoa, nem arrependimentos. Apenas gratidão pelo privilégio de ter completado o círculo, de ter transformado a expulsão em retorno, a dor em sabedoria. A Fazenda Santa Cruz, que um dia representou minha maior perda, tornou-se o cenário do meu maior triunfo, não material, mas espiritual. Aqui, plantei mais do que café e feijão. Plantei valores, exemplos, memórias que continuarão muito depois que eu me for. E quando esse dia chegar, pois chegará como chega para todos, partirei tranquila, sabendo que fiz o melhor que pude com o que a vida me deu, que transformei pedras em pão, espinhos em flores, feridas em fortaleza. O sol nasce mais uma vez sobre as colinas de São Bento das Almas. Um novo dia começa. Aos 80 anos, ainda me levanto antes do amanhecer. Ainda vou alimentar minhas galinhas. Ainda molho minhas plantas com o cuidado de quem sabe que a vida é frágil e preciosa. E enquanto caminho pelo quintal, sentindo o orvalho da manhã nos pés, sorrio para o céu que se avermelha no horizonte. Obrigada, murmuro para quem quiser ouvir. Deus, o universo,
o destino. Por tudo, pelo sofrimento que me fez forte, pela solidão que me ensinou a valorizar a companhia, pelos obstáculos que me mostraram do que sou capaz. A menina expulsa completou sua jornada e descobriu no fim que o verdadeiro retorno não é a um lugar, mas a si mesma. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu comentário